Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olhe, quem imaginava que o PL, partido de Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto, criaria dificuldades em relação à indicação do Lula para o STF, ali do seu advogado Cristiano Zanin. Então se enganou, porque o PL decidiu liberar a bancada, o que decepcionou muitos bolsonaristas que imaginavam a postura firme e radical do partido contra essa indicação do Lula. E por falar nele, teve agora aí mais um pedido de impeachment protocolado contra o atual presidente, e esse pedido já conta com 48 deputados apoiando. Será que o Lula deve se preocupar com isso? Vou trazer reflexões sobre esse pedido também, sobre a postura do PL no Senado, mas antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa as notificações, deixa like se gostar do vídeo. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha, espalhe o vídeo. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho, esse nosso canal, chegue a mais pessoas, elas venham para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, então é o seguinte, o PL, partido liberal do Valdemar da Costa Neto, também legenda ali do ex-presidente Bolsonaro e outros bolsonaristas, outros da extrema-direita, não irá se opor formalmente à indicação de Zanin, advogado do presidente Lula, para o STF. Duas fontes da legenda confirmaram à equipe do blog, eu vou deixar o link para vocês, que a cúpula decidiu liberar a bancada no Senado para a votação que apreciará a escolha de Lula. Com a decisão da cúpula do partido, os 11 senadores da sigla poderão votar tanto a favor quanto contra o indicado de Lula, sem risco de penalidades, porque assim, se o partido decide fechar a questão a favor ou contra, e membros da bancada contrariam a decisão do partido, eles podem sofrer algumas punições internas lá. Mas aqui não, decidiu liberar, então vota a favor quem quiser, vota contra quem quiser, tá tudo liberado lá no PL, o que é mais uma vitória de Zanin, que foi elogiado. Eu gravei um vídeo aqui ontem, falei sobre isso, quem não assistiu vale a pena. Ele foi elogiado pelo pastor Silas Malafaia, o que surpreendeu muita gente. O Malafaia disse que o Zanin é uma pessoa de família, enfim, que é pessoalmente contra o aborto e acha que isso aí é uma questão a ser tratada pelo Congresso. Então, já falei sobre isso em outro vídeo. Vou até deixar o link dele no comentário fixo para quem não assistiu. Outros líderes evangélicos que se encontraram com o Zanin também estão satisfeitos com o que estão ouvindo, estão decidindo aí apoiar, mesmo aqueles que não são senadores, como o pastor Malafaia, por exemplo, nem é político, digamos assim, não tem mandato, mas tem uma influência. O Cezinha de Madureira, deputado federal ligado ao Malafaia, também não é senador, mas está inclusive acompanhando o Zanin nessa peregrinação que é feita aí antes de ser sabatinado e ter ali a sua indicação aprovada ou não pelo Senado. E assim, tudo isso acaba também, quando você observa figuras evangélicas elogiando o Zanin, considerando ele alguém conservador e de família, isso acaba contrariando uma ala que já estava meio contrariada com a indicação do Lula, que queria que o Lula indicasse uma mulher, uma pessoa negra e tal, alguém mais vinculado às pautas progressistas na questão dos costumes. Então isso acaba contrariando mais uma parcela, mas enfim, a indicação foi feita e agora, inclusive, acredito que em algumas semanas já deve ser votado lá no Senado. E agora vamos falar aqui sobre o novo pedido de impeachment que foi protocolado contra o Lula. Sim, novo porque já tem aí outros protocolados. O negócio está virando bagunça, assim, estão banalizando o pedido de impeachment. Bolsonaro teve mais de 150, primeiro o Maia, depois o Lira, sentou sobre eles e não deu andamento em nenhum. Alguns do Bolsonaro muito frágeis, de fato, outros bem robustos, mas enfim, todos ficaram engavetados pelos presidentes da Câmara. Inicialmente, insisto, o Maia, depois o Lira, mas agora 47 deputados aderiram ao pedido de impeachment de Lula protocolado pelo deputado federal Sanderson. É o maior número de apoios para o afastamento do presidente desde o início do mandato do petista. Em março, a oposição havia protocolado um pedido de impeachment com 33 assinaturas. Mas vejam só, como eu digo aqui, você tem que tomar muito cuidado para não acabar analisando nem as palavras, porque hoje em dia qualquer coisa que alguém faz que desagrada uma ala, o seu fascista, ou já estão chamando até de neonazista, ou então terrorista. Tem que tomar cuidado para não banalizar palavras, mas também pedidos de impeachment. Diz o Metrópolis que o novo pedido de impeachment foi motivado pelo convite feito por Lula ao ditador venezuelano Nicolás Maduro, acusado pelos Estados Unidos de narcoterrorismo, e também pela indicação de Zanin, advogado pessoal do presidente, ao STF. Os signatários do pedido de impeachment
afirmam que ambas as condutas teriam configurado crimes de responsabilidade. Pura bobagem. Falando primeiro aqui sobre a visita do Maduro ao Brasil, o Brasil não deve se meter na briga entre Estados Unidos e Venezuela, né? E detalhe, a gente tem que bater nessa tecla porque tem gente que ainda acredita na bondade, no coração generoso e preocupado dos Estados Unidos. Tenha santa paciência, os Estados Unidos não estão nem aí se o povo venezuelano está sofrendo, se não está sofrendo, se tem algo relacionado às drogas, é briga por petróleo. Por que os Estados Unidos não têm preocupação com algum país pobre que não tem alguma riqueza natural? Os Estados Unidos só quer ficar preocupado com a democracia e com o povo em países que têm petróleo, simples assim. E voltando à questão da Venezuela, independente do que a gente acha sobre o regime, sobre o Maduro, sobre o que está acontecendo lá, a diplomacia de um país não deve seguir uma linha ideológica. O Brasil deve se relacionar bem e, se for o caso, receber aqui chefes de estados aí de vários países, né, que nós temos relações comerciais e ou diplomáticas. Já que eu critiquei os Estados Unidos, a gente tem que ter boa relação com os Estados Unidos, com a Venezuela, com a China. Ah, tá tendo guerra na Ucrânia. A gente tem que ter boa relação com quem? Com os dois, com a Rússia e com a Ucrânia. Enfim, o bolsonarista fica enchendo o saco do Lula ter recebido o Maduro. Insisto, você pode ter mil divergências em relação à Venezuela, ao Maduro, ao regime de lá. Mas, enfim, você está preocupado só com ditadura? Por que não criticou o Bolsonaro na relação muito próxima com a Arábia Saudita? Ao ponto, inclusive, né, de ministro ter ido lá e chegado no Brasil com milhões de reais em joias. Foi até dito aqui essa semana que as joias que estavam com o Bolsonaro, né, que levou com ele, né, na verdade não levou para os Estados Unidos porque ficou na casa do Piquet, amigo de Bolsonaro, ali para coisa pessoal do ex-presidente. Foram avaliadas inicialmente em 850 mil, depois passou para 1 milhão, agora tem uma avaliação oficial de 5 milhões de reais. Bolsonaro, depois de muita dificuldade, devolveu, né? Sem falar na parte que ficou retida na alfândega, que o ministro tentou, na verdade o assistente do ministro tentou entrar, né, na mochilinha como se não tivesse nada a declarar. Então, assim, se é para criticar a ditadura, que tenham coerência. Então é isso, então, você não vê bolsonarista reclamando do relacionamento do ex-presidente do governo Bolsonaro com a Arábia Saudita. Então o erro no caso do Maduro aqui, me parece o seguinte: foi ele ter tido um destaque maior que os outros presidentes, por ter chegado antes da reunião que o Lula teve com todos os presidentes da América do Sul. Mas ficou parecendo que foi algo bilateral, Brasil-Venezuela, quando na verdade tivemos aqui uma reunião, né, entre todos os países da América do Sul, o que é muito interessante, foi um acerto do governo. Quem me acompanha sabe, não tem problema nenhum em criticar ou elogiar. Esse encontro aqui no Brasil foi um acerto, porque o Brasil precisa exercer seu papel de líder da América do Sul, algo que foi abandonado pelo governo desastroso de Bolsonaro, que vivia implicando com a Argentina, com a Venezuela e outros, né, países governados por governos ditos de esquerda. Então você não deve, mas, por exemplo, aqui, o Uruguai é um governo ali de centro-direita, o outro país é de direita, não tem problema. O Brasil tem que exercer essa liderança natural, até pela questão do tamanho do nosso país, da importância do PIB, enfim. Sobre indicar o Zanin ser alvo de impeachment, pelo amor de Deus, né? É prerrogativa do presidente apenas indicar, né? Quem aprova é o Senado, que vai sabatinar, e você pode ser a favor ou contra por diversos motivos. Eu já disse o que penso aqui várias vezes. Não estou preocupado com orientação, se o Zanin é homossexual, se é heterossexual, com a cor da pele, com o sexo. Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o seguinte: o que o Zanin pensa sobre as questões que afetam o interesse nacional? No mais, sempre pega mal perante a sociedade um presidente, seja ele qual for, indicar o seu advogado pessoal para uma vaga no STF. Quem elogia isso agora não poderá no futuro criticar caso outros presidentes decidam fazer o mesmo. Então tem que ter coerência. Quem está elogiando essa indicação do advogado pessoal, né, depois não poderá reclamar mais. Então, assim, o Zanin, ao que tudo indica, tem competência para isso, tem uma reputação ilibada, tem, né, notório saber jurídico. Então o Zanin preenche os requisitos para a vaga. É um direito do Lula escolher quem que ele quer, mas é uma questão, assim, do ponto de vista de como que o povo recebe, como que isso aqui, eticamente falando, é algo sim questionável. Tanto é que o Lula está sendo criticado, né, por isso, não pela qualidade do advogado Zanin, enfim. Agora, essa questão do pedido de impeachment, a gente percebe assim, o Lira, né, não arquiva, ele mantém na gaveta agora do Lula, como manteve os do Bolsonaro, porque se ele arquiva, opa, acabou, arquivou, tchau e benção.
Agora, se ele só senta em cima e deixa na gaveta, é uma forma de fazer o quê? De ficar chantageando o governo. Isso aqui não vai dar em nada, mas é uma sombra que fica lá. A depender da popularidade do governo, da relação política na Câmara, a coisa pode desandar, como desandou com a Dilma. A Dilma perdeu o apoio popular, perdeu o apoio no Congresso, aí o Cunha, né, meio que para retaliar a Dilma, pegou lá a pedalada, todo mundo fazia pedalada, né? Então era só um pretexto para derrubar um presidente que tinha perdido apoio popular, por conta inclusive de medidas na economia que deram muito errado com Joaquim Levy. Então não teve dolo na pedalada da Dilma mais, pegaram isso para derrubá-la. O Temer depois tinha menos apoio popular, mas tinha a Câmara na mão. Então não sofreu impeachment. Bolsonaro tinha mais de 150 pedidos contra ele. Como eu disse aqui, uns frágeis demais, outros bem robustos. E para não sofrer impeachment, abriu as pernas para o Centrão com tal orçamento secreto, dando mais poderes para o Legislativo, enfraquecendo ainda mais o Executivo. E agora começamos a assistir essa novela de pedidos de impeachment contra Lula, nesse caso aqui, sem pé nem cabeça. Mas é isso, pessoal. O que vocês acham? Deixa aqui embaixo, a opinião de vocês é sempre muito importante. Quem puder, compartilhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!